Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 11 de março. Termina hoje o prazo concedido pelo STJD para que John Textor apresente as provas que possui em relação à acusação que foi realizada de corrupção na arbitragem do futebol brasileiro e manipulação de resultados. Mas será que o sócio majoritário da SAF de fato vai entregar as provas ao STJD? Vamos falar sobre isso porque tem uma atualização em relação ao caso, mas também falaremos sobre campo e bola. Afinal de contas, quarta-feira temos um jogo fundamental, essencial para essa temporada de 2024. Botafogo, que tem vantagem do empate diante do Red Bull Bragantino, vai ao Nabi Abichedi para conseguir a classificação para a fase de grupos. Mas em relação à escalação que o Fábio Matias vai mandar a campo, será que teremos modificações, novidades? É possível que sim. Além disso, Fogão, quero comentar aqui sobre Yarlen e Zapata, dois garotos que mandaram bem demais na partida diante do Sampaio Corrêa, aproveitaram a oportunidade, os minutos que tiveram e demonstram potencial para que a gente possa cuidar, desenvolver e ajudar a evoluir para que possam mais adiante fazer uma baita diferença com a camisa do Botafogo. Só que antes da gente conversar sobre tudo isso, Fogão, te peço por gentileza, deixa o seu like, isso é super importante. Estamos crescendo e o like tem tudo a ver com isso. Você deixa o like, a plataforma entende que é um conteúdo interessante para outros torcedores como você e dessa maneira a gente pode alcançar cada vez mais botafoguenses. Se você não for inscrito aqui no canal, dá um confere. Muita gente acompanha o nosso trabalho, gosta, pensa que está inscrito, mas na verdade não está. Então dá um confere, vê se a sua inscrição está ativa e se não estiver, inscreva-se para que a gente possa alcançar muito em breve os 43 mil inscritos. Sempre destacando a programação dessa segunda-feira, além desse Radar Alvinegro, a gente ainda vai ter aquele vídeo curto às 11 da manhã, depois 1h05 da tarde, live na hora do almoço, tradicional já, e 18 horas, o Radar Alvinegro, segunda edição, mais um vídeo. 4 conteúdos, portanto, ao longo dessa segunda. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Vamos começar conversando aqui, claro, sobre os garotos, né? O Yarlen e o Zapata. Primeiramente, sobre o Yarlen. Eu confesso a você que eu fiquei, assim, muito, mas muito feliz pelo gol do garoto. E não foi só por conta de ter sido um golaço. Uma coisa, assim, maravilhosa, né? O cara fintou o adversário, nem precisou encostar na bola para driblar. Usou da finta. Bailou de um lado para o outro, o cara foi para lá, ele veio para cá, meteu um balaço em direção ao gol e fez realmente um gol assim excepcional. E eu quero trazer aqui declarações, tanto do Yarlen quanto do Zapata, porque é legal a gente dar esse espaço para os meninos, né? E no caso do Yarlen, esse golaço é legal também porque ajuda a tirar aquela imagem do garoto que entrou no clássico e ficou sendo arrastado de um lado para o outro, sabe? Imagina se o Yarlen não faz esse gol e demora para poder realmente fazer alguma jogada interessante, o tempo vai passando, os meses vão passando, o Yarlen não tem muita chance de jogar, porque aí começa Brasileirão, começa tudo pegar fogo, e aí fica aquela coisa, né? Ah, aquele garoto que entrou no clássico e ficou sendo puxado de um lado para o outro. Agora não, cara, agora a gente pode gerar e falar, é aquele menino que contra o Sampaio Corrêa fez aquele golaço, baila comigo, né? Dançou na frente do cara, o maluco foi para um lado, ele trouxe para o outro e fez um golaço jogando lá no ângulo. Aí sim, né? É a maneira bacana da gente poder comentar e lembrar do futebol do Yarlen. Então eu fico feliz, cara, por ele, porque realmente é bacana você poder tirar essa imagem. É claro que está registrado na história o que aconteceu naquele jogo, mas ele poder chegar e lembrar desse lance, nós também podemos lembrar assim desse lance, é muito bacana, é muito interessante, né? Muito melhor do que o garoto que foi arrastado de um lado para o outro dentro do campo. Mas o Yarlen, ele deu a seguinte declaração depois desse golaço que ele fez, ó. Abre aspas. Agradecer a Deus primeiramente, nem sei o que falar. Foi um golaço. Antes de vir para o jogo, meu pai me mandou os vídeos de quando eu era pequenininho, falando que eu ia chegar, orando todos os dias. Quase chorei. Duvido nada que ele chorou em casa. Ele falou que fica muito feliz em me ver na TV. Ele sempre teve esse sonho de me ver jogando no profissional, no Maracanã. Agradeço muito a Deus por esse gol no meu segundo jogo como profissional. E ele, inclusive,
né, demonstrando toda a confiança que ele e o Zapata estavam, disse o seguinte: quando precisar, estamos aí. Falamos que iríamos entrar e decidir o jogo, e foi o que aconteceu. Deus nos abençoou com 2 golaços, e realmente foram 2 bonitos gols. Não tenho o que falar, o do Yarlen, baita golaço, e o do Zapata também foi muito bacana, né? Batendo com categoria, tirando do goleiro, com precisão. Não precisou de força, precisou ser preciso ali na batida, e foi o que aconteceu. Em relação ao Zapata, também vale destacar aqui justamente uma fala do atleta, né? Abre aspas, muito feliz por fazer o gol da vitória logo em meu primeiro jogo como profissional. Agora é focar para o próximo jogo e sair com a classificação. A gente vai ter o jogo contra o Sampaio Corrêa no próximo fim de semana. Imagino que o Fábio Matias também vai fazer uso da garotada. E eu acredito que está mais do que certo, né? O Botafogo, que tinha a vantagem de 2 resultados iguais, com essa vitória por 2-1 lá em Bacaxá, agora então fica mais confortável ainda na eliminatória. E cá entre nós, o time do Sampaio Corrêa não representa grande perigo, né? A gente tem que ser realista aqui, com todo respeito aos atletas profissionais que estão lá no Sampaio Corrêa, mas não dá pra gente chegar aqui e falar que é um time que vai, meu Deus, dar muito trabalho pro Botafogo no Newton Santos. Não é o caso. Agora, Fogão, temos essa situação envolvendo John Textor, né? Eu adoraria aqui precisar só falar sobre 4 linhas, campo e bola, mas não. Temos essa situação envolvendo John Textor com essas acusações graves, claro, sobre corrupção na arbitragem do futebol brasileiro. O John Textor, que inclusive no seu site pessoal, ele publicou um vídeo, né, de 13 minutos e 46 segundos. Se você não conferiu ainda, você precisa conferir cada instante desse vídeo, porque realmente é um pronunciamento importante, que foi feito à Botafogo TV. Imagino que esse podcast que foi realizado com o John Textor seja publicado na Botafogo TV muito em breve. Ele só publicou um trechinho ali, né? E na fala dele lá na Botafogo TV, o John Textor revelou a existência do áudio, falando como que esse áudio chegou até ele, deu mais informações, mais detalhes sobre tudo isso. Só que o que interessa aqui nesse vídeo é o seguinte: o STJD, depois daquela matéria do Globo e tudo mais, o STJD abriu inquérito, falando que em até 3 dias o Textor precisaria apresentar as provas, sob risco de ser punido. E ele de fato pode ser punido caso não entregue as provas ao STJD. Segundo o artigo 223, caso não apresente as provas, o Textor pode ser suspenso por até 1 ano, tá? Mais a questão da multa e tudo mais. Mas ao que tudo indica, segundo o GE, o sócio majoritário da SAF não pensa em apresentar essas provas ao STJD porque estaria irritadíssimo com a maneira que o STJD encarou quando foi aberto o processo por ele lá atrás, né? Em 24 horas arquivou o processo, não quis saber de nada. Então, o que o Textor está pensando sobre isso? Levar o caso a instâncias superiores, Ministério Público do Rio de Janeiro e também federal, lá em Brasília. Então, esse é um ponto importante aí, porque o Textor não parece estar receoso de vai ser punido, suspenso, nada disso. Ele quer levar mais a fundo essa questão da corrupção na arbitragem do futebol brasileiro, ele quer levar mais a fundo essa questão sobre manipulação de resultados, e o STJD, pela forma desleixada com que tratou a denúncia num primeiro momento, o Textor realmente não acredita que eles podem fazer alguma coisa. Aí você pode até se questionar, mas ele vai na justiça comum antes de ir na desportiva? Ele pode fazer isso, porque não é o Botafogo que está fazendo, não tem risco de punição para o Botafogo, entendeu? Não existe risco de punição para o Botafogo. Você pode até pensar, Vitor, mas não existe risco para o Botafogo? Fora das 4 linhas, mas dentro de campo os caras vão perseguir o Botafogo, não sei o quê. Bom, aí a gente vai ficar de olho para ver como que a arbitragem do futebol brasileiro vai atuar nos jogos do Glorioso. A gente vai ter que estar atento e tal, para ver se vai ter um comportamento esquisito, digamos assim. Mas o Textor, efetivamente, ele não está preocupado. Ele realmente está querendo levar essa questão mais a fundo para que seja muito investigado, né? Manipulação de resultado é uma parada seríssima, que corrompe a imagem do futebol brasileiro de modo macro e, claro, tem que ser resolvido.
Se existe um problema, não é para você jogar a poeira para debaixo do tapete, não é verdade? Você tem que chegar, fazer bem o seu trabalho, investigar, encontrar as pessoas que estão fazendo isso e punir tais pessoas. Então, essa briga, cara, entre Textor, STJD, isso promete se arrastar. O STJD, certamente, não recebendo essas provas, vai querer mostrar serviço, vai querer punir o Textor, não tem nem dúvida em relação a isso. E você também não tem dúvida, eu tenho certeza disso, porque a galera do STJD vai ter o ego ferido. Essa é a grande verdade. O Textor não entregando as provas, essa galera vai ter o ego ferido. E aí, meu irmão, o juiz de STJD com ego ferido, você já viu, né? Vai querer mostrar que está trabalhando e vai buscar uma punição, acredito, inclusive, severa ao Textor. E o que pode acontecer se ele for suspenso por 1 ano? A mesma coisa que aconteceu da outra vez. O Textor não pode ir aos jogos do Botafogo, não pode ir ao centro de treinamento quando estiver tendo treinamento dos atletas. Tem essa situação que pode acontecer, mas vamos acompanhando o desdobramento. O importante nesse momento, nesse ponto do tempo, é você ficar sabendo disso. O Textor não deve apresentar as provas ao STJD, ele deve ir para o Ministério Público do Rio de Janeiro e também o Ministério Público Federal, tá? Lá em Brasília. Certo? Agora, voltando para dentro das 4 linhas, quarta-feira tem Copa Libertadores. Olha, como é bom ter aquela expectativa por um jogo do Botafogo, não é verdade? E essa partida diante do Red Bull Bragantino é absolutamente fundamental para a nossa temporada. Nesse fim de semana, o Braga ele foi derrotado pelo Guarani no Campeonato Paulista, se classificou para as quartas de final, tudo direitinho, mas entrou com uma equipe bastante alternativa, tá? Botando os reservas aí para jogar. Teve 75% de posse de bola contra 25% do Guarani, teve 17 finalizações contra 7 do Guarani, mas no fim das contas acabou sendo derrotado com um gol aos 9 minutos. 1-0 para o Bugre, né? O Red Bull Bragantino focado ali na partida contra o Glorioso. O Vitinho, que é titular normalmente nessa equipe do Bragantino, jogou, mas a mesma coisa aconteceu com o Hugo, né? No fim de semana, o Hugo vem sendo titular do Botafogo, mas jogou contra o Sampaio Corrêa. Inclusive, isso pode dar o tom do que o Fábio Matias está pensando para a nossa lateral esquerda. O Marçal ficou descansando, o Hugo foi para jogo. A gente pode imaginar que o Marçal vá ser titular lá em Bragança Paulista. Isso por conta das suas características. O Marçal é um jogador que defensivamente ele tem melhores qualidades do que o Hugo. Isso é inegável. De verdade, isso é inegável. O Marçal, num nível bacana, físico e tal, num nível legal de atuações, o Marçal é mais jogador do que o Hugo. Muito embora na fase ofensiva, o Hugo esteja se mostrando um cara que tem recurso, que tem capacidade para descolar bons cruzamentos e tudo mais. Mas o Fábio Matias vai demonstrando, de repente, uma preocupação maior com a fase defensiva, né? Onde o Hugo concede muitos espaços e tem dificuldade no 1 contra 1. É de se esperar que o Bragantino ele vá para dentro do Botafogo. Afinal de contas, está perdendo o jogo por 1-0 logo de cara. Só que o Botafogo vai precisar também jogar futebol. E aí que surge a grande questão. Como que o Fábio Matias vai armar o meio de campo do Botafogo? A gente pode imaginar que, em termos de 11 provável, a gente vai ter Gatito, Damian Soares, que foi também poupado desse jogo contra o Sampaio, foi o Matheus Ponte que foi para a partida, Lucas Halter, Alexander Barbosa, Marçal. Podemos imaginar essa linha defensiva. Nas pontas, Savarino, Júnior Santos, no ataque, Tiquinho Soares. Mas e no meio de campo? No primeiro confronto, o Gregory foi titular e conseguiu recuperar várias bolas. Com a bola no pé não estava jogando bem, não foi uma grande partida do Gregory, pelo contrário, errou passes bobos aqui e ali. Mas agora a gente fica nessa dúvida. Gregory, Danilo e Eduardo? Gregory, Danilo e Marlon? Gregory, Marlon e Eduardo? Ou Danilo, Marlon e Eduardo? Pô, Vitor, você não colocou nenhuma alternativa com o Tietê sendo titular? Bom, acredito que você vá concordar que depois de uma sequência muito positiva, o Tietê vem num período de jogos abaixo, né? Jogos fracos do Tietê. E para esse confronto, considerando que o Tietê não é o cara dos desarmes, da marcação, eu entendo que ele vai para o banco de reservas. A dúvida fica em relação a essas opções
para formarmos o nosso meio de campo. E aí eu te pergunto, qual que seria o seu trio de meio de campo para essa partida diante do Red Bull Bragantino? Você colocaria quem ali para jogar? Eu confesso que fico em dúvida entre Gregory, Danilo e Eduardo ou Gregory, Danilo e Marlon. Eu confesso que fico nessa dúvida. O Gregory e o Danilo reforçariam bastante a marcação, tem qualidade para participar do jogo. O Marlon é o cara dos lançamentos para poder acionar Júnior e Savarino. Já o Eduardo, quando o Botafogo joga naquela transição, ele tem uma visão muito boa para acelerar o jogo, para receber essa bola e rapidamente encontrar um companheiro. Eu fico na dúvida entre essas duas opções. E você, Fogão? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. E claro, 11 da manhã estarei aqui com mais um vídeo, aquele short do YouTube, aquele vídeo curtinho, e depois na hora do almoço para a nossa tradicional resenha. Aguardo vocês por aqui. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.